Esse jovem foi escolhido para jogar um jogo com uma alienígena diferenciada. Se ele perder, o pai dela vai dominar a humanidade, mas se ele ganhar, ela não vai sair de perto dele. Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Anicap. Essa é a primeira parte do anime Urusei Yatsura, espero que goste. O anime já começa com um monte de gente assustada ao redor do mundo. Eles estão observando naves alienígenas com uma cor duvidosa se aproximando do planeta. Uma coisa todos têm em comum, estão completamente desesperados. Dentro de uma dessas naves, o líder da raça alienígena manda todos se prepararem para conquistar a humanidade. Enquanto isso, no Japão, conhecemos o protagonista do anime. Ele se chama Ataru. Vemos o jovem discutindo com sua namorada em cima de uma ponte. Acontece que ela está super irritada com ele, pois ele não consegue parar de olhar para outras garotas. O jovem, entretanto, diz que o coração dele pertence apenas à sua namorada, e isso acaba a convencendo, apenas por alguns segundos, até que uma outra garota passa correndo e ele torce o pescoço para olhar para ela. Por causa disso, sua namorada o acerta com um golpe que o faz sair voando. De repente, um pequeno monge aparece correndo nessa ponte. Ele temia pela vida de Ataru e decidiu tentar salvá-lo, mas apenas acabou o derrubando da ponte e rezando por sua alma. Depois do acontecido, Ataru perguntou por que ele fez aquilo e o pequeno monge apenas disse que queria ajudá-lo. Ele achou que o protagonista havia desistido de sua própria vida. Entretanto, Ataru diz que não é louco de desistir de sua própria vida só porque levou um fora de uma garota. Depois disso, Ataru vai embora, enquanto o monge fica dizendo que seus atributos físicos atraem má sorte. Porém, o monge aparece de novo e se apresenta como o monge viajante. Ele se chama Sakurambo e seu apelido é Cherry. Do nada, a mãe de Ataru aparece com sua ex-namorada Shinobu. Elas estavam preocupadas com ele, pois seu nome estava aparecendo direto na televisão. De repente, diversos homens suspeitos vestindo preto aparecem para buscar Ataru. Ao chegar em casa, ele tem uma grande surpresa. O líder dos alienígenas já esperava por ele. O alienígena se apresenta como o novo dominador da humanidade e diz que precisa conversar com Ataru. Enquanto isso, vemos alguém diferente aparecendo em uma das naves dele. Acontece que os alienígenas chegaram para dominar a humanidade, porém eles queriam fazer uma competição. De todos os habitantes da Terra, Ataru foi o sorteado para participar dessa competição. Sua ex-namorada Shinobu está preocupada, pois acha que se ele for participar da competição, com certeza irá perder a vida. Depois disso, o líder dos alienígenas explica qual será essa competição. Acontece que se trata apenas de um pega-pega. Assim que ele fala isso, um raio sai de uma de suas naves e atinge bem no quintal da casa de Ataru. Assim que a fumaça acaba, vemos uma jovem. Ela se apresenta como Lam e será a oponente de Ataru. O protagonista já fica em choque ao vê-la e começa a babar. Acontece que Lam é a filha do líder dos alienígenas. O homem então explica as regras do jogo. Ataru terá 10 dias para tentar tocar os chifres de Lam. Se ele conseguir, a vitória será dele. Entretanto, a única coisa que Ataru consegue pensar é que para tocar nos chifres de Lam, ele terá que passar sua mão pelo corpo dela antes. É um sem vergonha. Lam diz que não será tão fácil quanto ele acha, porém Ataru diz que no final da competição ele estará segurando Lam bem apertado em seus braços. Sua ex-namorada o arranha no rosto e diz que ele é um degenerado. Depois disso, o líder dos alienígenas marca o começo do embate para o dia seguinte. Ataru está muito animado, achando que vai ser moleza e ele vai conseguir fazer coisas com Lam. No dia seguinte, vemos que o local escolhido para a competição foi um estádio e tudo será transmitido ao vivo para todo o planeta. É dada a hora da largada e Ataru já está todo animado, achando que vai se dar bem. Quando ele está prestes a agarrar Lam, acontece algo inesperado. Ela simplesmente sai voando. Ataru não esperava por essa. Por causa disso, não importa quantas vezes Ataru tente, ele nem consegue chegar perto de Lam. Entretanto, seu espírito não diminui. Ele sabe que se conseguir pegar a alienígena, todas as garotas da Terra ficarão afim dele. Só que com esse pensamento, 4 dias se passam e Ataru não conseguiu nem chegar perto dela. Todos da Terra já estão começando a ficar desesperados, achando que estão perdidos. Vemos uma montagem de Ataru tentando pegar Lum em diversos locais, porém ele apenas falha miseravelmente. Os pais do protagonista estão preocupados, pois se Ataru não conseguir vencer esse campeonato, ele estará perdido para sempre. Enquanto todos estiverem sob o domínio dos alienígenas, Ataru será apenas um jovem ignorado em um canto. O que mais preocupa a mãe dele é que ela não sabe como vai explicar isso para os vizinhos. O monge Cherry diz para sua mãe que Ataru nasceu com uma grande má sorte e ela o acompanha
acompanhará até o dia que ele perca sua vida. Ao ouvir essas palavras, a mãe de Ataru se lembra que ele na verdade nasceu em uma sexta-feira 13. E além disso, depois que ele nasceu, também aconteceu um terremoto. O pai de Ataru também se lembra que além de tudo isso, um gato preto também passou no quarto que ele nasceu. Todos ali naquela sala já sabem, Ataru é a encarnação do azar. Sua mãe deseja nunca ter dado a luz a ele. Enquanto isso, Ataru não conseguia dormir, pois sabia que todo o peso do planeta Terra estava em seus ombros. Os alienígenas irão tomar conta da Terra daqui a 2 dias. Seus amigos que estavam ao redor dele dizem que é tudo culpa dele, e Shinobu fala que ele aceitou o desafio sem pensar 2 vezes só porque estava babando enquanto olhava para Lam. Ataru então se levanta desesperado, dizendo que ninguém poderia vencer algo como aquilo. Vendo o desespero de Ataru, seus amigos têm que pensar em algo para animá-lo. Shinobu então tem uma ideia. Ela diz que vai se casar com Ataru se ele conseguir vencer a competição. Por ser um degenerado, Ataru agora está 100% motivado. Seus amigos, entretanto, o zoam, dizendo que Ataru é facilmente enganado. No último dia da competição, Ataru corre o tempo todo atrás de Lam, gritando a palavra casamento. Ele está extremamente motivado. Lam, entretanto, não consegue entender por que ele está fazendo isso e acaba se distraindo. E é nesse momento que Ataru consegue alcançar seu pé. Achando que a partida estava ganha, Ataru teve uma terrível surpresa. Lam também tem poderes elétricos e dá uma descarga elétrica muito poderosa nele, e o jovem fica caído no chão. Só que a vontade de se casar com Shinobu é muito mais forte e Ataru se levanta, ainda gritando casamento. Ele volta a correr atrás de Lam e continua gritando. A alienígena não entende por que ele está gritando casamento enquanto a persegue. Uma hora, Ataru grita que irá se casar com Shinobu, e no momento de distração de Lam, ele consegue agarrá-la. Enquanto ela tentava fugir, seu sutiã abriu. Ataru ficou muito feliz com isso. Irritada, Lam voou contra ele para pegar seu sutiã de volta. O jovem a distrai arremessando o sutiã para o alto e consegue passar por baixo dela, depois saltar e agarrar seus chifres. Ataru acabou de salvar a humanidade. Só que Lam não parece ter ficado triste com isso. Enquanto comemorava na frente do público, Ataru gritava que estava muito feliz por finalmente poder se casar. Ao ouvir isso, Lam se aproxima e diz que ele insistiu muito e por isso ela irá garantir seu desejo. A jovem alienígena irá se casar com Ataru. O protagonista fica desesperado ao ouvir essas palavras e não entende o que está acontecendo. Sem outra escolha, o pai de Lam acaba aceitando isso e pede para que Ataru tome conta de sua filha. Shinobu, que estava na plateia assistindo a tudo isso, ficou cheia de raiva e saiu daquele lugar, dizendo que Ataru e Lam se merecem. De repente, tudo saiu do controle de Ataru. No dia seguinte, vemos que o mundo inteiro está super agradecido pela vitória de Ataru. Ele está doido para sair de casa e pegar umas cocotas. Só que de repente, um raio cai em seu quintal. Era Lam. Ela diz que está ali pois irá viver com seu novo marido. A mãe de Ataru, que escutou tudo isso, está desesperada, dizendo que se arrepende de ter dado a luz a seu filho. Lam fala que agora ela pertence a Ataru e dá um choque nele. Isso se repete muito nos próximos dias, já que Ataru quer de qualquer maneira ligar para Shinobu. Segundo ele, ela é o amor de sua vida. Só que Lam não quer saber disso. Ela diz que ele agora é seu marido e não permite que ele telefone para Shinobu. Para descontar sua raiva, Lam dá vários choques em Ataru. Uma hora, assim que ela volta para sua nave, Ataru corre para ligar para sua ex-namorada. Enquanto eles conversavam e planejavam seu próximo encontro, Lam interferiu na ligação. Ela disse que ainda estava com Ataru e tudo era mentira dele. Por causa disso, Shinobu ficou muito irritada e desligou o telefone. Acontece que Lam estava determinada a não deixar Ataru conversar com Shinobu e ela possuía um aparelho em sua nave para interferir nesse sinal da ligação. Toda vez que os dois tentavam conversar pelo telefone, Lam interferia. Uma hora, Ataru pede para que Shinobu não desligue. Ele fala que Lam não está na casa dele e está apenas interferindo na ligação de sua nave. Ele pede para que Shinobu simplesmente ignore a voz de Lam para que os dois possam conversar. Ao perceber que estava sendo ignorada, Lam aumenta a potência do aparelho de sua nave. Esse aparelho é tão forte que faz um helicóptero simplesmente desaparecer em pleno ar. Um jornal na televisão diz que esse helicóptero desapareceu perto da casa de Ataru. Eles então dizem que confirmaram que o aparelho de Lam estava causando uma interferência nos sinais e a triangulação entre a nave dela, a casa de Ataru e a casa de Shinobu estava causando uma espécie de buraco negro e tudo que se passava no meio desse caminho desaparecia.
parecia. Por causa disso tudo, Ataru decide se encontrar com Shinobu em pessoa. Só que Lam consegue usar seus poderosos raios para eletrocutá-lo e não permitir que ele saia. Vendo o desespero de seu filho, o pai de Ataru dá para ele uma capa de chuva toda feita de borracha. Com ela, Ataru poderá sair de casa sem se preocupar com os choques de Lam. O protagonista fica emocionado e sai de casa. O monge Cherry irá acompanhá-lo para garantir que ele tenha boa sorte. No meio do caminho, ele consegue desviar dos choques de Lam, mas um deles acaba destruindo um poste. Quando Ataru estava prestes a desviar desse poste que caía, o monge o empurrou achando que iria salvá-lo, mas acabou o colocando na frente do poste que caiu em sua cabeça. Depois de correr muito, Ataru finalmente consegue se encontrar com Shinobu, que já estava vindo em sua direção. Lam fica desesperada ao ver essa cena pelos monitores de sua nave. Para separar os dois, a alienígena joga sua nave contra eles. Depois do impacto, Ataru acha que Shinobu está em seu colo, mas na verdade era Lam. Shinobu vê essa cena e fica muito irritada e acaba acertando Ataru com um poste na cabeça. Por causa de toda a destruição que foi causada na cidade por culpa de Ataru, o pessoal da prefeitura veio cobrar o valor da reforma para seus pais. No próximo episódio, vemos Ataru na escola. Seu professor e seus colegas de classe estão muito irritados por algum motivo. Esse motivo era Lam, que não saía de cima de Ataru. Ela o chama de querido e diz que ele é seu marido. Por causa disso, os dois não podem se separar nunca. Ao testemunhar essa cena, Shinobu começa a chorar de tristeza. Suas amigas acusam Ataru de ser um degenerado. Ele trata muito mal as mulheres. Ataru tenta dizer que não é isso que estava acontecendo. Ele, na verdade, é apaixonado por Shinobu. Porém, Lam o interrompe e dá um beijo nele. Seus colegas de classe ficam cheios de inveja e Shinobu, irritada, joga todas as mesas da sala nele. Ao voltar para casa, Ataru mais uma vez recebe seu tratamento de choque. Percebemos que no dia seguinte, Ataru conseguiu fugir de casa. Sua mãe aparece na televisão enquanto ele almoçava em um restaurante. A mulher pede para que seu filho volte para casa. Lam também aparece dizendo que está muito frio. Ela quer que Ataru volte para casa para que ela possa aquecê-lo. Ataru, entretanto, não quer ser descoberto. Depois de muitos dias, ele finalmente está tendo um pouco de paz. Só que o pessoal conseguiu colocar uma foto dele na TV e agora todos conseguem reconhecê-lo. Sabendo disso, Ataru foge do restaurante. Ao sair, ele se esbarra com uma garota, mas não de um jeito comum. Como um bom degenerado, Ataru aperta um dos melões dessa garota. Por mais incrível que pareça, ela não se importa com isso, pois o impacto do esbarrão acabou fazendo-a sentir muita dor. Ao olhar para seu rosto, Ataru se apaixona. O protagonista diz que para aliviar a dor da garota, ele poderia abrir seu sutiã, mas acaba só levando um tapa por causa disso. A garota então diz que só de olhar para a cara de Ataru, ela sabe que ele tem má sorte. Os dois então vão dar uma caminhada e a jovem diz que é uma sacerdotisa. Em todos os anos que ela trabalha no templo, ela nunca viu alguém tão amaldiçoado quanto Ataru. Ela diz que sabe que ele não tem sorte com as mulheres. Enquanto sentia muita dor, a garota disse para Ataru que iria fazer um exorcismo nele. Ela então o leva até o templo onde ela trabalha. A jovem diz que tem um poder espiritual muito grande, porém sua saúde é muito fraca. Ao entrar no templo, sua mãe a recebe e Ataru descobre que o nome da jovem é Sakura. Ao ver a mãe dela, Ataru se assusta, pois a mulher é muito parecida com o pequeno monge Cherry. Assustado, ele decide sair correndo, porém Sakura pede para que sua mãe o capture. A jovem está determinada em exorcizar Ataru. Assim que sua mãe leva Ataru para dentro do templo, Sakura aparece vestida como sacerdotisa. Como sua saúde é frágil, ela já apresenta mais um sintoma. Além de dores no coração, ela também tem um dente que sempre incha. Em seguida, Sakura começa o ritual de exorcismo. Dizendo diversas palavras mágicas, a mulher consegue fazer aparecer diversos espíritos que estavam dentro de Ataru. Eles são a causa de sua má sorte. Sakura então começa o exorcismo, porém sua saúde a impede. Ela está sentindo muita dor na cabeça e no coração. Só que, de repente, sua saúde melhora. Sakura parou de sentir as dores que sentia por toda a sua vida. Acontece que, na verdade, aqueles espíritos e demônios que estavam ao redor de Ataru eram os causadores das doenças de Sakura. Só que no momento que eles viram um garoto tão azarado, eles decidiram sair do corpo de Sakura e se prender a ele. Ataru é mesmo muito azarado. Só que para sua, digamos, sorte, Sakura volta para o ritual de exorcismo. Depois de muito esforço, ela consegue mandar todos esses demônios para o mundo espiritual. Só que do mesmo lugar para onde eles foram, saiu um outro demônio um pouco diferente. Ele segurava uma foice e acertou Ataru. Por causa disso,
disso, ele foi parar no hospital. Preocupados, Shinobu, seus pais e Lam foram visitá-lo. Nesse hospital também descobrimos que a mãe de Sakura é irmã do monge Cherry. Todos no quarto choravam, pedindo para que Ataru não perdesse a vida. De repente, uma enfermeira jovem aparece, pedindo para que o pai de Ataru vá conversar com o médico. Assim que escuta sua voz, Ataru acorda de seu sono e dá em cima da enfermeira, pedindo o telefone dela. Ele não cansa de ser um degenerado. Irritada, Lam dá diversos choques nele. Ao voltar para casa, esses choques continuam. Lam ficou muito irritada, pois, segundo ela, Ataru queria traí-la com a enfermeira. A jovem ficou tão irritada que decidiu voltar para sua nave. Enquanto isso, Ataru foi conversar com o monge Cherry. Segundo Ataru, o verdadeiro problema de Lam são seus poderes. Então, o monge Cherry diz que pode ajudá-lo com isso. Ele pode remover os poderes dela. Só que Lam aparece de repente, interrompendo a conversa e dando mais choques em Ataru. No dia seguinte, um amigo de Ataru aparece em sua casa. Acontece que o monge Cherry o enviou. Ele mandou que esse jovem entregasse algo para Ataru. Dentro de uma caixa existia um laço amarelo e uma carta. Nessa carta, o monge Cherry dizia que esses laços amarelos seriam capazes de tirar os poderes de Lam. Ataru teria que amarrá-los em seus chifres, e somente ele poderia tirá-los dela. Ataru fica super feliz ao saber que finalmente irá se livrar dos choques de Lam. Assim que ela aparece, ele diz que tem um presente para ela. Ataru diz que os homens da Terra gostam que suas esposas fiquem sempre muito bonitas, e por causa disso ele comprou esse laço para ela. Lam então permite que ele amarre os laços em seus chifres. A jovem fica muito feliz e tenta sair voando da casa, só que ela não consegue, pois está sem seus poderes, e cai no quintal. Ela não consegue entender por que seu corpo está tão pesado e não consegue voar. Enquanto saltava pela rua tentando voar, Lam se encontrou com um outro jovem. Ele é amigo de Ataru. A jovem então pegou na mão dele. Nesse momento, o jovem se apaixonou e disse que iria fazer de tudo por ela. Mas acontece que Lam apenas estava tentando dar um choque nele e percebeu que seus poderes elétricos também sumiram. O outro amigo de Ataru então aparece para defendê-la e ela também pega na mão dele. No mesmo instante, ele também se apaixona. Só que ela também estava apenas tentando testar seus poderes. Ao ver Ataru, Lam diz que acha que está ficando doente, pois não consegue mais voar e seus choques não funcionam. Shinobu, que estava vindo entregar doces para Ataru, ficou completamente irritada ao ver os dois agarrados no meio da rua. Lam disse que é isso que casais casados fazem. Ela então mostra os laços que Ataru deu para ela. Shinobu tenta tirá-los de seus chifres, porém Ataru defende Lam. Ele não pode deixar que esses laços sejam removidos. Por causa disso, Shinobu fica com mais raiva ainda. Mas como Ataru iria explicar que ele não está defendendo Lam, a situação é complicada. Depois de ganhar um chute na cara de Shinobu, Ataru volta para casa com Lam e seus dois amigos. Ela diz que irá ficar com ele para sempre agora que não tem mais seus poderes. Seus amigos tentam afastá-la de Ataru, pois ele é um degenerado e iria fazer coisas com ela enquanto ela estivesse ali. Mas é isso mesmo que ela quer. Ataru então expulsa seus amigos de casa. Na hora de dormir, Ataru percebe a bobagem que fez ao colocar aqueles laços em Lam. Agora ela nunca mais irá sair de sua casa. Desesperado, ele parte para cima dela para remover os laços. Seus amigos entram achando que ele estava fazendo coisas com ela e decidem salvá-la. Ataru então tenta expulsar os dois mais uma vez e Lam o ajuda. Ela acaba arremessando aquela caixa que o monge Cherry mandou para ele. Assim que essa caixa acerta um dos amigos, a carta sai de dentro dela. O amigo então lê o que estava escrito na carta e Lam descobre que aqueles laços eram para selar seus poderes. Extremamente irritada, Lam começa a arranhar Ataru. Depois ela o morde e o acerta com diversos golpes. Sem outra escolha, Ataru tem que remover os laços da cabeça dela. Por causa de todo o tempo que ela ficou sem usar seus poderes, a energia se acumulou em seu corpo. Ela então dá o choque mais forte de todos em Ataru. Em seguida, a alienígena diz que irá pegar o monge Cherry também. Pressentindo o perigo, o monge, que não é bobo nem nada, sai correndo dali. Esses foram os dois primeiros episódios de Urusei Yatsura. Se você gostou, não se esqueça de voltar aqui no canal para assistir os próximos 2 episódios. Obrigado por assistir, até o próximo!